Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós aprendemos na escola, pelo menos de nossos dias, que as nossas histórias são histórias aleatórias. No final das contas, para a academia atual, tudo é obra do acaso. Todavia, na Escritura, nós entendemos que nossas histórias individuais são parte de uma história maior. E essa história maior ela tem um começo, meio e terá um fim também. É por isso que quando nós vamos para os salmistas, nós vemos que a história particular deles está fazendo parte de uma história maior, inclusive apontando para Cristo Jesus, a história da redenção. Nós fazemos parte de uma grande história que nós chamamos de história da redenção. A história da redenção é o fato, a verdade, de que, tendo um homem um dia pecado e dado início a uma história em que a natureza humana foi corrompida pelo pecado, Deus, que fez um plano para salvar esse homem, colocou esse plano em prática a cada geração, ou seja, o plano estava em execução e ainda está. A história da redenção tem o seu começo no Éden, tem o seu decurso e ápice em Cristo Jesus e vai culminar ou vai ser encerrada com a volta de Cristo. Essa é a história humana e tudo está dentro dela. A história da redenção não é a história apenas da igreja, a história da redenção é a história do mundo, do universo, do cosmos, que está aguardando, inclusive, o desfecho com a volta do Senhor Jesus. Por isso, Paulo diz em Romanos 8 que a criação tem uma expectativa da revelação dos filhos de Deus, ou seja, do dia em que saberemos quem era de fato o povo do Senhor. Salmo 118, versículos agora de 10 a 14, diz assim: Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Observe que o salmista ele se sente meio que solitário, porque ele diz, todas as nações me cercaram. Ele se sente um homem sozinho no meio de multidões. O problema parece ser bem grande, de tal modo que ele conta que muitos querem derrubá-lo. Mas observe que a sua firmeza, a sua convicção, como ele havia dito no versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Essa convicção de que Deus está com ele mostra que ele sabe que a sua vida é parte de uma história maior, é parte da história redentora. E mesmo isolado, mesmo sozinho, ele tem alguém que no Novo Testamento vai ser dito, aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. E ele então segue em frente, ele segue impetuosamente, porque apesar de ele ser um homem contra nações, na figura que ele traz para nós, a verdade é que ele é um homem fazendo a vontade do Senhor, é um homem servindo ao Senhor, é um homem dedicando-se a Deus. E a sua história não é uma história aleatória, a sua história faz parte de uma história maior, a sua história cumpre propósito. A sua história é um instrumento para glorificar a Deus numa história maior, de tal modo, inclusive, que nós podemos até dizer que, desta forma, ele também aponta para Cristo, como nós já falamos. Olha, se não tudo, muito dos salmos, ele aponta para Cristo, nos remete a Cristo. A solidão de Cristo, por exemplo, que no Getsemane orou, clamou, e os discípulos estavam até dormindo, ou seja, ninguém estava com ele. Que na morte esteve sozinho e que todos queriam matá-lo, mas o Senhor Jesus na morte venceu o inimigo, de tal modo que sua história glorificou a Deus, porque era parte de uma história maior. Assim, o salmista ele segue em frente. E você tem que olhar para a sua vida não como algo isolado. O problema da humanidade,
Hoje é que cada pessoa vê a si mesmo como alguém completamente isolado. E assim, completamente isolado, mesmo que ele realmente esteja na solidão, não verá que a sua vida é parte de algo maior. Porque nós sempre fazemos parte família, sociedade, ou caso específico, igreja. Então, fazemos parte de algo maior. E como cristãos, nós estamos cumprindo o propósito dentro dessa história redentora que é apontar a Cristo. Portanto, não é por acaso que somos perseguidos, não é por acaso que somos maltratados, não é por acaso que nós passamos por lutas na vida, tribulações, não é por acaso que nós temos problemas que vão trabalhar nosso caráter, nossa vida, não é por acaso nada, porque nós não somos apenas histórias ocasionais, fortuitas, nós somos parte de uma história bem grande e que Deus vai cumprir cabalmente cada parte dela. Assim, o salmista segue firme e nós temos que seguir firmes também. O Senhor estava com ele e o Senhor está com aqueles que andam com ele com certeza. O salmista conseguiu, apesar de estar sozinho, vencer multidões. Isso é importante. Nós tendemos a pensar que a aglomeração ou os planos de estarem juntos, o grupo, sempre será o único meio de se resolver problemas ou vencer batalhas. Observe que aqui o salmista se sente totalmente solitário, ainda que ele não tenha buscado isso, mas ele vence as multidões porque a vitória não está nele. Isso é fundamental. O cristão ele precisa olhar para o alto e lembrar todos os dias que as nossas vitórias na vida, inclusive o fato de termos a salvação, não está em nós. Foi algo que o Senhor fez, a obra redentora é dele. Nós apenas precisamos fazer a vontade dele. Veja que o salmista tem uma confiança muito grande, tem uma certeza muito grande. Qual é a certeza? Era porque ele era forte? É claro que não. O salmista tem uma convicção, e a convicção do salmista é que o Senhor é a sua salvação. Diz o versículo 14: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Ele não disse em momento algum, olha, eu sou mais forte que todo mundo, eu sou mais inteligente que todo mundo, eu consegui vencer todo mundo. Não. Apesar de sentir-se solitário numa batalha grande demais para ele, a sua convicção de que o Senhor é Deus e sua história é parte de uma história divina e Deus tinha propósitos para a sua vida e que tudo o que ele tinha que fazer é confiar e seguir em frente, não importasse quem viesse contra, mas permanecer firme e forte, lutando pelo Senhor. Esta convicção fez com que ele pudesse descansar e não desistir, pudesse continuar firme caminhando e lutando não por si, mas pelo Senhor, na certeza de que a vitória não viria dele. Isso é fundamental, porque Deus é glorificado quando o seu povo, não importando a quantidade, confia no Senhor. Quando o povo de Deus entrega as suas lutas ao Senhor, para que Deus lhe dê a vitória, para que de Deus venha a vitória, para que então Deus seja glorificado como o Senhor dos exércitos, como Deus forte, que faz com que um homem vença 1000, para que faz com que um pequeno povo vença nações inteiras. Então, a sua perseverança mostra que ele realmente estava esperando no Senhor. Em quem você está esperando? Na sua vida, tenho certeza que você terá muitas lutas. Não esqueça, você não é uma história isolada, você não é um indivíduo apenas, você é parte de um todo. Você é parte de uma família, você é parte de uma sociedade, especificamente parte de uma igreja. Então, você é parte de um todo. E sua pequena história, na verdade, é parte de uma história maior. E Deus operará na sua vida e por meio da sua vida para cumprir seus propósitos. Observe que no Antigo Testamento até pagãos cumpriram propósitos dentro da história redentora. Faraó, por exemplo, Ciro, Dario, Nabucodonosor, todos os homens pagãos, mas eles, na sua história, estavam cumprindo um papel numa história maior. E então nós vemos neles que as nossas pequenas histórias estão relacionadas e têm um propósito, porque o que nós estamos vivendo é a grande história redentora, é a grande história da salvação, que vai ter o seu desfecho na volta de Jesus. E somente ali
nós veremos o fim da história também de todos os indivíduos, porque no final das contas tudo está indo para lá. Quando chegar lá, todos terão ido para lá, queira ou não queira. Quer o homem esteja passeando em Marte ou esteja pousando na Lua, todos irão convergir para lá, todos estarão indo para lá, porque a história é uma só, é a história da salvação. E você deve fazer parte com alegria dessa história, porque muitos estarão vivendo essa história de uma forma tão triste, porque desprezando a graça de Deus, vão caminhando do mesmo jeito até a volta de Cristo, mas sem esperança alguma. Todavia, você em Cristo pode caminhar até a volta dele com uma esperança, a certeza, como o salmista, convicção de que o Senhor está conosco, de que Deus é Deus e é o nosso Senhor e Salvador. Então deposite, lance a sua vida sobre ele, para que você se alegre nessa história. E apesar de lutas, problemas, angústias, tribulações, você tenha a certeza de que pertence ao Senhor, e isso basta. Ou como Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Toda honra, glória e louvor ao Senhor. Agradecemos por tudo, Senhor Deus, porque tu és Deus e não há outro. E assim podemos descansar, confiar, lançar nossa vida sobre ti, porque o Senhor basta, não precisamos de mais nada. E assim, ó Deus, nos ajude a descansar o coração e também a lançar nossas necessidades, lutas nas tuas mãos, porque é do Senhor vem a vitória. E assim glorificaremos o teu nome, quer um homem, quer mil, porque do Senhor vem a vitória. Que o Senhor receba a nossa oração. E tudo isso nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.